boa tarde para todo mundo que está na sintonia de mais um Gazeta Esportiva. Boa tarde, Flávio Prado. Opa, boa noite, pessoal. Boa tarde, noite. Muita coisa bacana nesse final de semana e muita repercussão, janelas, né? Mexendo, gente contratando, saindo. Muito bom. Muito legal. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele, Flávio. E já na expectativa do sextou e aguardando a expectativa de mesa redonda, futebol debate no próximo domingo. Com toda essa história, chegando reforço no Corinthians, janela fechando, enfim, mais uma rodada do Brasileiro, né? Hoje tem sirene no Gazeta Esportiva, hein? Daqui a pouquinho a gente vai colocar a sirene também tocando aqui no Gazeta Esportiva. Bom, gente, é o seguinte, o programa tá recheado. Tem a preparação dos grandes paulistas para a rodada do final de semana. O jogo de ontem pela Copa do Brasil, Diego Tardelli apresentado no Santos, as movimentações do mercado da bola na Europa e o fim da novela Roger Guedes. Solta a sirene! Ó, nossa sirene é bonita, hein? Ó, o pessoal vai achar que é às 6 da tarde e vai embora, né? É a sirene do Gazeta Esportiva. Então tudo isso e muito mais logo depois dessas dicas. Belê? A gente já volta com a enquete do dia. Qual é a contratação do Corinthians de mais impacto nessa temporada? Juliano, Renato Augusto ou Roger Guedes? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você pode usar o QR Code que aparece aqui embaixo. WhatsApp, vídeo de até 10 segundos no 11 99 479 1633. É esse número que você tem que pedir a caneca e votar na enquete, tá bom? É isso? E o que você acha, Flávio? Sem dúvida, 3 belas contratações. O Corinthians dá uma renovada boa no elenco, mas quem muda o time de patamar é o Renato Augusto. Eu também. Esse muda o time de patamar, tem outro tipo de jogo, tem outra maneira de atuar, outra cadência. Esse realmente é de mudar o patamar do time. E você, Garrafa? Não tenho nenhuma dúvida. São 3 ótimas contratações. O Corinthians não havia feito nenhuma contratação na temporada. A torcida estava carente, estava sedenta. Estava com sérias dificuldades, começou o ano olhando para a parte baixa da tabela, de repente aparece Juliano, Renato Augusto e agora o Roger Guedes. E então, se bobear o William, hein, daqui a pouco. As 3 contratações são muito boas e ajudam muito. Agora, o Renato Augusto tem uma história dentro do Corinthians, Copa do Mundo, é um jogador de qualidade, é um jogador esclarecido, conhece o Corinthians e tecnicamente não se discute. Renato Augusto, tanto que na estreia bastou 2, 3 minutos já fez aquela pintura de gol, não é? Então, Renato Augusto, perfeito. Mas são 3 ótimas contratações. Bom, logo mais a gente volta a falar da chegada de Roger Guedes ao Corinthians. Primeiro vamos com Copa do Brasil e o duelo entre Fluminense e Atlético Mineiro. Dá uma olhada. Fluminense e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O Galo doido saiu na frente. Nátio recebeu dentro da área, bateu cruzado e o Nino se atrapalhou na hora de cortar a bola, que ultrapassou a linha, como vocês podem ver aí. 1-0. Mas o zagueirão tricolor se redimiu. Foi ele que sofreu o pênalti, que acarretou no empate do Flu. Dom Fredon, na cobrança, sempre ele. Tudo igual. Só que no apagar das luzes do primeiro tempo, o Hulk esmaga mesmo, não tem jeito. Bela arrancada do nosso super-herói, hein? Placar final, Fluminense 1, Atlético Mineiro 2. O jogo da volta é só dia 15 de setembro no Mineirão. Lembrando que na Copa do Brasil não existe critério de gols marcados fora de casa. Tá muito bem o Galo, né? Tá bem legal, jogando muita bola e praticamente classificado. Bom, já estamos quase na metade do Campeonato Brasileiro, como passa rápido, né? Nesse final de semana teremos a 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno. E ninguém vai ter molezinha pela frente. A 18ª rodada do Brasileirão vai colocar frente a frente vários gigantes do nosso futebol. Logo amanhã, o Santos recebe simplesmente o malvadão Flamengo. O atacante Bruno Henrique, ex-Peixão e hoje no Fla, tá com um probleminha na coxa direita e não entra em campo nesse sábado. Também amanhã, o Palmeiras encara o Atlético Paranaense no Allianz Parque. As duas equipes vêm de uma sequência pra lá de horrível, pra lá de tenebrosa no Brasileirão. O Palmeiras perdeu os últimos 3 jogos, enquanto o Atlético perdeu as últimas 4 partidas. Osso, hein?
Ainda nesse sábado, Sport e Chape, que estão na zona do rebaixamento, fazem o duelo dos desesperados. Luta não vai faltar nesse jogo, não garanto pra você. No domingo, o Grêmio pega o Corinthians em Porto Alegre. O Timão tá aí mirando a 3ª vitória consecutiva no campeonato. Pro tricolor, uma vitória no final de semana pode significar o adeus ao Z4. É jogão, compadre. Juventude e São Paulo já está sendo apelidado ali como aquele famoso encontro dos coladinhos. O Juventude é o 13º e o São Paulo o 12º na classificação. Caso vença lá em Caxias, a tropa do Hernan Crespo vai chegar à 4ª vitória consecutiva no BR-21. O grande embate do domingo tem tudo para ser a partidaça entre Bragantino e Atlético Mineiro. Ambas as equipes estão no G4, sendo que o Galão da Massa é o líder do Brasileirão. Quem chega na frente nesse monte de jogo bom é o que você confere segunda-feira aqui no Gazeta Esportiva. E aí, Garrafa? E aí que nos últimos campeonatos a gente às vezes chega no final do primeiro turno ainda numa expectativa de quem vai ficar com o título, né, simbólico. E o Atlético chega com folga, tem um jogo complicadíssimo nessa rodada, talvez um dos jogos mais interessantes aí na briga do G4, o Atlético Mineiro contra o Bragantino. E fica uma expectativa do que o Corinthians pode fazer contra o Grêmio. É uma rodada muito quente. O São Paulo, será que emocionalmente se recuperou do que aconteceu no meio de semana? Tem o Palmeiras na cola novamente do Atlético. A rodada é muito boa nesse final de semana. E aí, Flá? O Atlético Paranaense joga em São Paulo. O Palmeiras precisa ganhar de qualquer jeito. O jogo é sábado. E depois o Flamengo joga com o Santos também no sábado. E o Atlético chega no domingo sabendo tudo, né? Tá com toda a visão. São os três que estão brigando pelo título. Então é bom não dar moleza, porque o Atlético... Vamos supor, o Palmeiras ganha do Atlético Paranaense e o Galo perde do Bragantino. 3 pontos de vantagem. Mas se acontecer o oposto, abre 9. Então é bom tomar cuidado. Olha só a importância dessa rodada. Pode ir a 9, como pode voltar para apenas um jogo e ainda tendo confronto pela frente. Bom, então vamos começar nosso giro de reportagem pelo Palmeiras. E quem está lá na Academia de Futebol hoje é o querido Guilherme Camarda. Gui, quais as novidades do Verdão? Boa noite. Boa noite, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Isso mesmo, Palmeiras se prepara para a partida de amanhã e ontem foi inaugurada a nova sala de troféus do Palmeiras, do Verdão, isso mesmo. Ficou coisa linda, contou com a presença do técnico Abel Ferreira, do Marcos, do Praz, vários ídolos presentes. E sabe quem estava lá? Ela, a taça de 1951, a Taça Rio, do Mundial. Aí você de casa é que decide, tá? Vamos falar do jogo de amanhã. A partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. A ideia do Abel é retomar a solidez defensiva da equipe, já que nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sofreu 6 gols. E ninguém melhor para falar disso do que o paredão Everton. O que será que ele acha dessa solidez defensiva do Verdão? A gente precisa, né, voltar a ser a defesa sólida que a gente sempre foi, né, tomar poucos gols, que isso nos dá a chance de ao minuto final fazer um gol e ganhar o jogo. Isso é importante. A gente sempre foi essa defesa sólida e poder voltar a isso a gente tem trabalhado muito, a gente tem se dedicado, tem se cobrado um ao outro para que a gente possa melhorar e voltar a ser a defesa consistente e poder voltar a ganhar, que é muito importante para a gente tem muito objetivo importante ainda para alcançar esse ano. Mais que dentro da nossa casa a gente precisa voltar a vencer, precisa voltar a pontuar. Já são alguns jogos aí que a gente não consegue vencer. Isso, para quem quer brigar por título, não pode acontecer, e a gente vem se cobrando nesse sentido também. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, vai fazer uma partida consistente para poder voltar a vencer, saber que é um grande adversário, mas que a gente tem totais condições dentro de casa de impor nosso jogo e fazer uma grande partida e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito importante para a gente. Não pode agora mais perder, gente. O Palmeiras, se quiser, né, ser campeão e ter chance, tem que, né? Ele tem que compensar os 3 pontos que deixou com o Cuiabá, né?
Acontece, esse tipo de coisa acontece. O Atlético também perdeu em casa pro Fortaleza, mas ele foi buscar os resultados fora. É o caso do Palmeiras. E esse jogo de amanhã é fundamental. Se ele perder esse jogo, vai deixar o Atlético com a possibilidade de abrir uma distância muito grande. O Palmeiras tem condições de ganhar e tem que tocar a vida dele atrás do resultado. Nem que seja apertadinho, com dificuldade, amanhã não dá para vacilar. 1-0 ou 10-0, tanto faz. O Atlético deu até uma molezinha para o Palmeiras na última rodada, quando ele já sabia os resultados e acabou empatando com o Fluminense, porque se faz uma vitória, você poderia colocar mais 2 pontos na conta do Galo para cima do Palmeiras. Então, como o Flávio disse aqui, né, se o Palmeiras vence o jogo e o Galo perde o compromisso dele, a diferença pode cair para 3. Se o Palmeiras tropeçar, em caso de derrota, o Atlético vencer, vai a 9. E quando o Everton fala e o Abel está preocupado com esse sistema defensivo, não é só a defesa que precisa se acertar, você não precisa montar lá atrás, você tem que montar toda uma estrutura do time. O time tem que estar equilibrado para que a defesa não sofra lá atrás. O problema não é, o problema é a defesa do Palmeiras, não, é o todo. O time tem que atacar em conjunto, marcar em conjunto. E o José Paes está no Parque São Jorge com os detalhes do final feliz da novela Roger Guedes. Boa noite, José Paes. Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o nosso Super Gazeta Esportivo. É isso, tocou a sirene hoje aqui no Parque São Jorge. Roger Guedes, jogador de 24 anos, atacante, foi anunciado oficialmente pelo Corinthians, com toda a pompa e circunstância. E eu vou até contar essa historinha da sirene, não sei se você conhece, viu, Michele? Lá em 68, então, presidente do Corinthians, o Vadir Elu, ele contratou o Paulo Borges aqui para o Corinthians, um jogador que estava vindo do Bangu. E aí ele resolveu tocar a sirene. Só que aí, depois disso, o Vicente Matheus, presidente folclórico da história do Corinthians, gostou tanto que sempre nas grandes contratações tocava a sirene aqui no Parque São Jorge. Por isso que a sirene foi tocada hoje para Roger Guedes, que chegou aqui num carrão de luxo, teve live. O Corinthians transmitiu lá no Instagram, no seu canal do Instagram, a chegada do Roger Guedes. Estava o Duílio, o presidente do Corinthians, todo mundo ali para receber o jogador. A ideia do Corinthians era fechar um vínculo aí com o Roger Guedes até 2024, mas, por causa aí da maneira como foi feita a rescisão contratual do Roger Guedes junto ao Shandong Luneng, lá da China, então o Corinthians mudou um pouquinho. A tendência é que o Roger Guedes assine aí, quer dizer, já assinou, né, um vínculo de 5 anos com o Corinthians. Vai ser produto de marketing do Timão. Ele até vislumbra aí uma ida para a seleção brasileira via Corinthians. A aguardar como que vai ser essa passagem do Roger Guedes aqui pelo Timão. E ele já falou vestindo o manto corintiano. Então diga aí quais são as suas primeiras palavras, Roger Guedes, como atleta do Corinthians. Fala aí. E aí, fiel, e o Roger Guedes, hein? Pô, cheguei, então aqui junto com vocês, me juntar esse bando juntos, valeu? Tamo junto. Legal, eu só não gosto de uma coisa, contrato de 5 anos é complicado. É longo, contrato, né? de 5 anos, você depende do jogador, ele pode se empolgar com isso ou pode se acomodar. Quando vier a adversidade, para que ele vai esquentar a cabeça? São bons contratos. Muita gente diz que o caso, inclusive, do próprio Lucas Lima, que agora fez muito bem lá para Fortaleza, passou muito por isso. Sabe aquela coisa, não tá legal e tal. Se você tem um contrato mais curto, aquela expectativa de renovação, não vou dizer 1 ano, mas vai 2 anos, o Corinthians não gastou dinheiro com ele, então eu faria 2 em 2, aí vai renovando. Já com 2 em 2 e produtividade. Eu não ia cair, né? Eu acho 5 anos muito arriscado. Mas, sem dúvida, é um bom jogador, um jogador importante e impõe mais respeito, né? O Corinthians volta pro mercado de uma Mas ele é maneira jovem também, né? Tem isso, cara. 24 anos, é um jogador que chega e o Corinthians precisava de um atacante. O Jô tem uma história dentro do clube, mas o Jô está numa fase descendente, não é? Então o Roger Guedes chega para ser o homem de referência lá na frente. Claro que fica aí, eu até conversava com o Flávio aqui antes do programa, e eu concordo com o que o Flávio falou, né? O Roger Guedes é um bom jogador, é um ótimo reforço para o Corinthians. Mas quando ele sai do Criciúma, o Cuca o traz para o Palmeiras, no Palmeiras ele não teve o mesmo desempenho que teve no Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, ele realmente teve um bom desempenho, acabou indo para o futebol chinês, cerca de 9 milhões de euros, uma negociação muito pesada, e agora ele vem para o Corinthians. Então, a torcida corintiana está de olho naquele Roger Guedes que passou pelo Atlético Mineiro. O Roger Guedes que passou pelo Palmeiras não chegou a brilhar. Tinha um time sensacional, muitas opções de Palmeiras na época, era um jovem jogador, ainda temperamental,
Conversei com algumas pessoas, falaram, não, agora ele está um pouquinho mais maduro, apesar dos 24 anos. Hoje é tudo muito rápido. E, de qualquer forma, o Corinthians ganha um cara que pode ajudar muito ao Corinthians. Mas é o Roger Guedes que está chegando, gente. Porque em alguns momentos, e o Corinthians está trabalhando muito de forma midiática, você vê, até o carro que trouxe o Roger Guedes tinha lá um patrocínio, faz parte. O Corinthians está absolutamente coberto de razão, está tentando movimentar. E aí, hoje com rede social, gente, parece que o Corinthians estava contratando o Cristiano Ronaldo. E não é o caso, está chegando o Roger Guedes. E vai ajudar muito. A Sirene, taca a Sirene. A Sirene, que é o marco histórico do Corinthians. Não tenta diminuir não, Garrafa. Não estamos diminuindo. O Corinthians precisa, essa gente. Sirene, que eu não estou aguentando o negócio aí, ó. querendo falar. O que você vai falar? Fala. Vai dar confusão, porque às vezes toca a sirene e tem gente que corre, né? Então... Vamos colocar de novo o trechinho do Roger Guedes chegando pra gente escutar a sirene lá do Coringão tocando? Vamos lá, que me arrepia, vai. Seu Eli, nosso vice-presidente, Magnão também. Sucesso no Corinthians. Vai fina a sirene de lá, né? A nossa, a da Gazeta aqui, desculpa, mas é uma bonita. A nossa aqui que toca, né? É bonita. Flávio Prado, quando voltou pra Gazeta, saiu bombou, hein? Essa a Paulista bombou. parou a Paulista. Toca todo dia meio-dia. É uma coisa muito bonita a história, bem rapidamente. Ela era um alarme antibombas da Guerra Mundial. E Casper Libero trouxe para cada vez que saísse uma nova edição da fabulosa Gazeta Esportiva Papel, ele tocava, ele mandava tocar. E aí, com o final do jornal Papel, hoje nós temos um site espetacular, ela veio para cá e meio-dia toca. É um símbolo muito bacana da cidade de São Paulo. É isso aí. Bom, futebol e novela são paixões nacionais, né? E sexta-feira é dia de quê? Além da cerveja do Garrafa, é dia de último capítulo, claro. Fim da novela. Roger Guedes é do Timão e vice-versa. O atacante e o Corinthians engataram um namoro sério mais ou menos um mês. E ontem à noite fizeram juras de amor mútuas e selaram verbalmente a união. Vão juntar os paninhos. Revelado pelo Criciúma, com passagens por Galo e Verdão, Roger Guedes volta ao Brasil após 3 temporadas na China. Na última, marcou 12 gols em 17 jogos. Retorna da Ásia mais maduro e mais rico e com novos planos. O desejo de vestir o manto alvinegro, possivelmente a camisa 10, a boa relação com Gil, Renato Augusto, Fábio Santos, o projeto de marketing que o clube tem para ele e a vontade de servir a seleção brasileira ajudaram a viabilizar o negócio. Ele não atua desde dezembro de 2020, mas já andou dando uns pulinhos por aí fora de campo. Apagou postagens antigas quando defendeu o Palmeiras e começou a seguir o presidente do Willy Monteiro Alves, espertinho. Até abençoado ele já foi pelo tocar clássico, tradicional e raiz da sirene do Parque São Jorge. Show! E o Corinthians fez 3 contratações de peso esse mês e existe a expectativa de mais. Só que a recuperação do time no campeonato também tem um toque, digamos assim, caseiro. Vamos ver com Jonas Campos. Se os assuntos mais falados nos últimos dias têm sido Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes e até o William que entrou na pauta, não podemos esquecer de algo que o professor Silvinho costuma sempre ressaltar nas entrevistas.
muito importante, a maturação, volto a dizer, de atletas jovens que estão aparecendo, aqueles atletas mais experientes que estão dando o seu nível também. Esse é um processo muitas vezes lento, um processo chato, porque nós vamos construindo, mas é o processo natural. O Corinthians está em reconstrução, os reforços estão se adaptando muito bem, por sinal, mas eles só vieram porque a folha salarial foi enxugada, o elenco reduzido e porque a base entrou em cena e aos poucos tem tido sim momentos de protagonismo. A bola da vez é esse garoto aí, ó, Adson, 20 anos, meia, canhoto, 3 gols no Brasileiro e só elogios do professor. Um atleta que tem gol, tem bastante sede de pisar a área, um externo que pisa bastante a área e a gente tem visto. O autor da assistência desse primeiro gol do Adson contra o Ceará foi Rony, outra cria da base que vem tendo boa sequência e participação. O jogador que subiu ao profissional no ano passado tem 22 anos, é volante, destro e já marcou 3 vezes nesse Brasileirão. Um outro garoto e titular desse time é um xerifão que já caiu nas graças do maior corintiano da imprensa brasileira. Eu vou dizer uma coisa para você, Silvinho, de todos os jovens que você revelou, para mim, o que está pronto, e a qualquer momento, espera mais um pouquinho, ele pode ser chamado para a seleção brasileira, é o zagueiro João Vitor. João Vitor, 23 anos, zagueiro, destro, cria da base que passou por Inter de Limeira e Atlético Goianiense antes de retornar ao timão de Wagner Mancini. Hoje, titular absoluto da equipe do Silvinho e do Chico Lang também. Eu vou dizer uma coisa para você, ele me lembra o Luiz Pereira. Podem criticar à vontade, pode falar o que quiser. Me lembra o Luiz Pereira. Me lembra o Luiz Pereira. O fato é que a base hoje está a serviço do profissional do Corinthians. E a prova disso é que dos últimos 7 gols marcados pelo time no Brasileirão, 6 foram deles, de crias do terrão. E essas crias da base aí, podem mudar a história do Corinthians também? Trocando em miúdos, o cria da base, Silvinho, está sabendo aproveitar muito bem a molecada. Ele sabe até como lança, o momento que lança, como sente um menino, porque ele viveu tudo isso, né? E ele é muito inteligente, muito bem preparado. Então o Silvinho está ajudando essa molecada a se adaptar. Isso com um time que não tinha grandes opções, né? Agora, com essas novas opções, imagina o Renato Augusto, um Juliano, o Roger Guedes é novinho, mas até o Roger Guedes dando algum conselho pro moleque, se o moleque for inteligente de ouvir, ele vai crescer bastante. Esses meninos, eles demonstram virtude mesmo. O mais importante é que o que acontece é que começa a tirar o peso da garotada porque chegam referências. Juliano, Renato Augusto, até o Roger Guedes, como disse o Flávio, apesar da pouca idade, já tem uma certa rodagem, né? E aí a garotada vai entrando e quem vai aproveitando as oportunidades vai se firmando. Foi o que aconteceu com o Adson, com o João Vitor. O Varanda não conseguiu aproveitar a oportunidade, esteve até para ser negociado. Mas o importante... ainda dá, não pode mas ele tá, mas aí, lógico, está lá no grupo ainda. Mosquito, que é o próprio Mosquito. Então, ganha corpo esse Corinthians, ganha muito corpo. E o importante é o que disse o Jonas Campos na reportagem, né? O Corinthians começa a aproveitar os jogadores da base. E quem está muito feliz com a contratação do Roger Guedes é o Thiago Salazar, está feliz da vida porque acabou o plantão do Salazar, porque essa novela estava se arrastando há muito tempo. Salazar falou que vai passar o final de semana comemorando a contratação do Roger Guedes, porque estava num plantãozinho danado, né, Salazar? Muito bom. Aleluia, aleluia. O Guilherme Camarda já pulou o muro e agora está no CCT da Barra Funda? Sério? Não, ele não estava no Corinthians? Ele está lá mesmo. Olha que esperto. Vai lá trazer as notícias do São Paulo, Gui. O Tricolor está vivendo um drama na defesa. O que acontece, Gui? É isso aí, Mia, é isso mesmo. Já pulei o muro, tô aqui. Ó, pra você ter uma ideia, o São Paulo não tomou gol em apenas um dos seus últimos 7 jogos. Ao todo, o Tricolor sofreu 9 gols nas últimas 7 partidas. E fora, né, que foi eliminado da Libertadores da América, falhas individuais na Copa do Brasil também. Mas eu tenho uma notícia boa pro técnico Crespo. Sabe qual é? O time terá 14 dias de descanso após a partida de domingo, porque a CBF resolveu
anular alguns jogos de times que tiveram jogadores convocados pela seleção brasileira, até para não prejudicá-los. Então, vai ter um tempo aí para o técnico argentino Hernan Crespo ajustar essa equipe, 14 dias aí para treinar bastante e, quem sabe, melhorar o tricolor, Michele. Tá certo, Gui, é isso aí. O que vocês acham que o Crespo tem que fazer com a defesa do São Paulo? O Garrafa fez um comentário no começo do programa e é isso. Não é a defesa, é o todo, né? Você tem que ter um sistema de defesa muito bem composto e ele começa com o cara que está marcando lá na frente. Já nos ensinava o mestre Rino Smith em 74. É um sistema de jogo que tem que ser bem composto. Às vezes o São Paulo se perde um pouco nesse tipo de situação. Vai, demora para voltar, às vezes tem um contra um, que é um erro, né? Tem que ter pelo menos alguém para dar o combate. Eu acho que no todo o São Paulo precisa dar uma sentada no time. Com todos os jogadores à disposição, vai ficar mais fácil esse trabalho. Ô, Garrafa, o problema é que ele falou, o Flávio falou bem assim, começa lá na frente, já começa lá no goleiro, né? Porque é muita gente errando, você não acha? O Crespo erra, admite que errou, legal pra ele. Mas aí o Thiago Volpi também erra, aí o outro também erra, aí não dá, é um de cada vez tem que errar. Então, o importante é você aproveitar esse período que você vai ter, de mais de 10 dias, para conseguir, semana cheia, dar um trabalho legal, organizar o time em termos de posicionamento e, principalmente, ter uma conversa com o Volpi, não é? O São Paulo não tem um goleiro para substituir o Volpi. O garoto Lucas Perry ainda não disse que veio, acho que não pode se execrar, carimbar o Volpi que vem falhando seguidamente, mas você tem que tentar recuperar o jogador no aspecto emocional. Alguém tem que conversar com o Volpi. Você tem o Zete, está lá nas categorias de base, está lá dentro do clube. O Zete pode ter uma conversa com o Volpi, porque é o momento, né? É o momento do cara se recuperar emocionalmente, porque a bola está queimando no pé do Volpi. No jogo contra o Fortaleza, antes da falha, ele dentro da área foi sair, uma bola tranquila com o seu zagueiro, ele quase entregou para o atacante. Isso é falta de confiança. Então, o São Paulo tem que aproveitar essa semana para treinar, esses 10 dias aí para treinar, acerta o time, recupera lesões e conversa com o Volpi no aspecto emocional. Ele primeiro precisa se recuperar emocionalmente para poder retomar a condição natural no gol do São Paulo, senão vai sofrer. Pequeno probleminha nesse treinamento da defesa. O único titular absoluto da defesa vai para a seleção, né? Que é o Miranda. Mas faz parte. Bom, no Santos, hoje foi dia de apresentação. Só antes de eu falar do Santos, uma coisa, Flávio. Ontem a gente fez uma pergunta aqui, era o tema da enquete. Se o Thiago Volpi estava na hora dele ser substituído, de trazerem um novo goleiro ou ser substituído pelo Lucas Perry, sei lá, por alguém. O que você acha? Eu acho que não. Acho que ele é muito bom goleiro e está numa fase ruim. Mas é assim mesmo, todos nós temos momentos ruins, dificuldades. Eu vou mais na linha que o Garrafa falou, de conversar com ele, recuperar. Acho que a diferença de nível dele para os outros... Porque se for por banco, talvez diminua ainda mais. Você perde ele de uma vez e você tem um garoto ali, né? Então você tem esses 11 dias, vai dar tempo, tem o jogo contra o Juventude, é um jogo chave para ele, né? Não me faça bobagem, pelo amor de Deus. Bom, seguinte, no Santos foi dia hoje de apresentação, de reforço, e o Lucas Mussetti tem as informações do Peixe diretamente da Baixada Santista. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos apresentou Diego Tardelli como reforço nesta sexta-feira. O atacante de 36 anos vestiu a camisa 99 depois de assinar um contrato curto, só até dezembro, e ainda não estará à disposição contra o Flamengo amanhã na Vila Belmiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele não joga pelo Atlético Mineiro desde maio e deve precisar de pelo menos 2 semanas para estar em condições físicas de ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. E para piorar a situação do Santos, que enfrenta o poderoso Flamengo na Vila, os outros reforços além do Tardelli também não podem jogar. O goleiro Jandrei, o zagueiro Emiliano Velasquez, o meia Augusto e o atacante Léo Batistão não têm condições físicas ou burocráticas de jogar essa partida. Existe uma pressão grande, principalmente nas redes sociais, sobre a saída do técnico Fernando Diniz depois da eliminação para o Libertad na Sul-Americana e da derrota para o Atlético Paranaense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, mas o treinador segue prestigiado. O Santos espera que esses reforços possam atuar e confia nas 2 semanas livres que vem pela frente para o técnico endireitar o time, ajustar, ter novos jogadores e aí sim melhorar o desempenho do Peixe. É isso, Michele, um abraço para vocês e bom final de semana a todos.
Bom final de semana, Mussete. O que vocês acharam da chegada? O Tardelli é legal, um jogador experiente, rodado, mas para mim a grande contratação do Santos é esse menino Augusto. Eu lembro do Augusto da base do São Paulo. Ele foi considerado um dos jogadores mais caros da idade dele, um dos melhores do mundo, da idade dele, 15, 16 anos. Foi contratado por uma empresa multinacional de uniformes, de material esportivo, ganhando um caminhão de dinheiro, porque ele era um destaque grande. Ele e o Oia, o menininho japonesinho lá do Corinthians. O Oia não virou, ele foi para o Real Madrid, não conseguiu jogar, aí eu não sei porquê, por N motivos, mas ele sabe jogar bola. Se ele voltar... Eu pensei sempre assim, se uma pessoa consegue fazer uma vez uma coisa, ou algumas vezes ela consegue fazer sempre, mesmo tem acontecido alguma coisa. Se ela fizer 21 vezes, então aí que ela faz sempre, né? O hábito. O seu cérebro está até pronto para isso. Eu não sei dele ter tido nenhum tipo de contusão, nada, então é só uma questão de dar uma ajeitadazinha. Talvez o Diniz possa ajudar esse menino, será um belo reforço. E sobre o Tardelli, Michele, dentro da realidade do Santos, eu acho que foi feito como deveria ser feito. Contrato por produtividade, jogador experiente, que pode agregar num elenco de garotos, vem para suprir ausências dentro do time. O Santos não está nadando em dinheiro, ninguém está nadando em dinheiro. É o que o Santos podia fazer, não está cometendo nenhuma loucura. Acho que pode ajudar bastante. Eu acho legal. Vamos para os recadinhos pelo WhatsApp? Pode rodar. Amigos da TV Gazeta, aqui é o Cláudio de Guarulhos. Sem dúvida, 3 grandes contratações. Mas o Renato Augusto tem uma história, né? Craque de bola. Vai Corinthians. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Na minha opinião, quem impactou mais na contratação do Timão foi o Renato Augusto, ok? Marco Antônio São Paulo. Michele, eu quero minha caneca, ok? Valeu, obrigado, tchau, tchau. Fala, Michele, aqui é o Josué de São Paulo, Jardim João 23. A melhor contratação que o Corinthians fez foi o Roger Guedes. Melhor, não tem pra ninguém. Tô aqui pra ganhar uma caneca, minha primeira vez aqui. Como primeira vez, eu quero uma caneca! Beleza, é que semana passada eu dei 2 canecas, que a gente até mostrou essa semana, então essa semana não vai ter caneca. Que isso? Não tem caneca. Essa semana não. Eu quero dar caneca pro Marco, quero dar caneca pra esse moço, quero dar caneca pro rapaz da Moca, mas não dá. O diretor não, sério mesmo, este diretor aqui não deixou. Ele que regulou a caneca. É o chileno, então. Regula a caneca? Regulou, eu queria dar hoje a caneca, viu, Marco? Mas fica pra próxima, tá bom? Você tá com vontade de participar de um dos eventos mais importantes do ano? Então, se liga nessa dica. As inscrições para a 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre estão abertas. Só entrar lá no site sãosilvestre.com.br, vou até sair da frente aqui, escolher uma das opções, preencher o cadastro, efetivar a inscrição e, é muito bom você ficar esperto, sabe por quê? Porque as vagas são limitadas. Tá com alguma dúvida? Acesse o site sãosilvestre.com.br. Para isso, você pode usar este QR Code, já entra direto no site e obtém todas as informações. Combinado? sãosilvestre.com.br. Valores, pacotes, prazo, regulamento, tá tudo lá no site. Vem com a gente participar da retomada da mais tradicional corrida de rua da América Latina pra gente deixar para trás, 2020, 2021, 2019 e tudo mais. E se inscreva, né? Porque depois vem falar com a gente, tá um jeitinho, Ai, tem jeitinho. Tem jeito. Não tem mesmo, tá? De verdade. Não é querendo, não tem jeito. Isso é tudo automático, é tudo bonitinho, tudo auditado. É outro papo. Não tem jeitinho. Você quer, vem pra... Mas é verdade, cara. Tenho certeza que vai falar pra você. Não, mas não dá pra colocar mais um. Não dá. Não dá. Mané. Como diz o Chico Lang, você quer participar? Vai e se inscreve. Muito bom. Olha, sem ter certeza se poderá contar com os jogadores que atuam no campeonato inglês, o Tite convocou hoje mais 9 atletas visando os próximos 3 jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. 2 goleiros, Everson, do Atlético Mineiro, e Santos, do Atlético Paranaense, é isso? Isso. O zagueiro Miranda, do São Paulo. Os meias, Edenilson, do Internacional, Gerson, do Olympique de Marseille e o Matheus Nunes, do Sporting. E os atacantes Hulk, do Atlético Mineiro, Malcom, do Zenit e o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Como o Guilherme já disse, a CBF anunciou que vai adiar jogos da 19ª rodada do Brasileirão dos clubes que tiveram atletas convocados para essa próxima data FIFA. E como será que vai ficar essa questão de jogadores? Eu tenho a impressão que não haverá tolerância por parte das ligas europeias para liberar os jogadores. Então o Tite fez muito bem. Aliás, a CBF é bem informada, né? Ela já deve ter essa deixa de que não serão liberados mesmo. Então ele acertou aí 2 goleiros. Não vem nem o Edson, não vem o Alisson. Então
Vai ter que montar um time assim, que o problema não é só do Brasil, né? Os adversários do Brasil terão o mesmo problema. Então, serão seleções mais regionais, mais locais. E o interessante nessa convocação que sai, em função desse problema aí, é o Hulk. Eu acho que vai ser legal o contato do Tite com o Hulk. Para mim, o Hulk está jogando demais. A Copa do Mundo é logo aí na frente. Merece, né? É logo aí na frente. Ele pega a bola, vai para dentro do cara, ninguém consegue parar o Hulk. Ué, e o Gerson, né? O Gerson, tinha muita gente cobrando uma oportunidade. Também, aí. Quem sabe, selem a paz aí, porque teve um problema lá atrás de não aceitar a convocação. E precisou de uma pandemia, precisou de um monte de coisa pro Gerson estar na seleção. O que não é legal. O Gerson tal história, né? Quem tem o maior interesse no cara jogar é o treinador. Isso. Se o Gerson jogar, ele vai ficar. E por merecimento. Porque o Gerson não quis ir antes? Não, ele teve uma seleção olímpica que ele não quis ir, e aí ficou um clima meio pesado e tal. Então agora tem uma boa chance. Vai, Gerson, agarra essa chance. E olha, o mercado europeu de transferências está pegando fogo. A imprensa espanhola já dá como certa a chegada do francês Kylian Mbappé ao Real Madrid. Segundo o jornal Marca, o anúncio oficial deve acontecer até segunda. Os merengues pagariam ao PSG a bagatela de 180 milhões de euros. Nada mais, nada menos do que 1 bilhão e 100 milhões de reais, gente. Sério mesmo? Ainda de acordo com o Marca, o Mbappé ganharia a camisa 5 no Real Madrid, que é a mesma utilizada por outro ídolo francês, que é o Zinedine Zidane. Agora, certa mesma está a volta do Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Insatisfeito na Juventus, o craque português gato lindo chegou a ser especulado no Manchester City, mas os Diabos Vermelhos entraram na parada, acertaram um pagamento ao clube italiano, que pode chegar a 23 milhões de euros. E aí eles fecharam com o CR7 por 2 temporadas. Quem vai brilhar mais? O Mbappé no Real Madrid ou o Cristiano Ronaldo no Manchester? Eu sempre vou apostar no Cristiano Ronaldo, tá? Nossa, pagaram pouco por ele. O Cristiano, ele vai diminuir o salário para voltar para o City. Ele vai ganhar apenas 18 milhões de euros por ano. Ele ganhava 29 lá Nossa, vai ganhar... na Juventus. É metade. Tadinho, né? A gente pode dar um reforço aí, uma bolsa, qualquer coisa para ele. Então. E o Mbappé é uma transação curiosa, porque eles estão pagando esse 1 bilhão e tralalá, e se esperasse 6 meses ele poderia assinar de graça, porque o contrato dele acaba ano que vem. Então, no mínimo, tem cheiro de arroz queimado. Tem alguma coisa aí, né, gente? Muita vontade de gastar 1 bilhão. Tudo bem, não dá para esperar 6 meses? Achei bem esquisito. Nossa. E não é uma boa notícia. Não, e não é assim, sei lá, ele joga muito bem, mas eu acho até que valeria, eu sou mais o Zidane, se não tivesse alternativa. Mas tem alternativa, né? É só esperar um pouquinho. E ruim pro Vinícius Júnior, né? Que estava em ascensão, e agora tem de um lado o Hazard e do outro lado o Mbappé. Mas vamos ver. Mas tem cheiro de arroz queimado? Tem. Esquisito pra caramba. Estranho, né? Muito estranho, muito estranho. É uma lógica que não faz o menor sentido. Né? Você vai gastar essa fortuna de dinheiro quando daqui 6 meses, um pouquinho mais que isso, você tem um jogador à disposição. Podia assinar um pré-contrato daqui a 6 meses. É assim, né? Você vai comprar uma casa. A casa agora está custando 1 milhão. Daqui 6 meses a casa é de graça e você sabe que você vai poder ter a casa. Aí você paga. Não, vamos pagar aí, tem conta disso aqui e tal. E o Real Madrid não é empresa, né? A gente sabe disso, né? Então... Gui Camarda com as informações agora do São Paulo. Temos a provável escalação para o duelo contra a Juventude domingo. Temos sim, Michele, isso mesmo. O tricolor se prepara para enfrentar o Juventude lá em Caxias do Sul. Não poderá contar com Arboleda, Wellington, William e Marquinhos recuperando de lesão. Havia até expectativa do Marquinhos poder ir para o banco de reservas no domingo, mas não, ele só volta no dia 12 de setembro contra o Fluminense, que é a volta depois dessa folga aí que a CBF acabou dando para o São Paulo. Outro desfalque é o Lisieiro, que tomou o 3º cartão amarelo. Bom, vamos para a escalação do São Paulo. Provável escalação, né? Thiago Volpi no gol, Bruno Alves, Miranda e Léo Pelé, Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara ou Benítez, Reinaldo, Rigoni e Pablo Michele. Obrigada, Gui. É o que ele tem, talvez, de melhor, né?
O Arboleda, obviamente, jogaria se tivesse condição, mas acho que é um bom time. Mas não vejo o São Paulo como favorito contra o Juventude, não. Lá o couro come e o São Paulo não está no momento que dê para você dizer, não, vai chegar, vai conseguir alguma coisa. A possibilidade de ter problemas sérios lá contra o Juventude é muito grande. Não adianta falar, né? Claro que o São Paulo, se você for falar, o São Paulo joga até por um empate para se classificar à semifinal da Copa do Brasil com o Fortaleza. Se você olhar assim, mas como aconteceu essa situação de empate, ainda pesa. Ninguém vai publicamente falar, não, estamos abalados, mas há um abalo, sim. Né? A rapaziada sente, porque a classificação estava muito bem encaminhada. E agora vai pegar um jogo pesado, porque o São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas no Brasileiro, se afastando da zona de rebaixamento, mas depois de entre aspas, um tropeço contra o Fortaleza. Perde para o Juventude, já começa toda a pressão, aí passa 11 dias aquela interrogação. E o São Paulo, será que está na Libertadores ou será que vai brigar por zona de rebaixamento? Né? Se recuperou ou não se recuperou? Então é um jogo fundamental e difícil para o São Paulo dar um refresco e trabalhar bem esses 11 dias aí pela frente. Foi você que falou que sujou a canastra limpa? Foi você que falou isso? Não sei quem falou, que tem uma sensação assim, você tinha uma canastra limpa e você meteu um coringa. Não sei, sabe? Você faz uma besteira. Esse Michele. Não sei de onde direito. É boa essa. Essa é boa, não é? Mas é isso, que a sensação que eu tenho é essa com o São Paulo. Às vezes uma canastrinha suja ajuda, pô. Não, mas não pode bater. Aí mas foi se já tiver uma limpa... Zé, mas ele perdeu. Zé Paz, passada a euforia pela chegada do Roger Guedes, o Corinthians precisa focar no jogo de amanhã contra o Grêmio lá em Porto Alegre. E o Renato Augusto vai ser titular ou ainda não? É isso, Michele. A gente ainda não sabe se o Renato Augusto vai ser titular na partida diante do Grêmio lá no sul do país, mas a gente sabe que o Fagner e o Adson são dúvidas para esse jogo. O Fagner tem um probleminha ali na panturrilha direita, o Adson tem um trauma. Vamos então com o provável Corinthians que entra em campo neste sábado lá no sul do país, lá na Arena do Grêmio. Então tela na tela para vocês aí, olha só, Cássio no gol, Duqueiroz. Ou o Fagner do Queiroz, que aliás entrou no lugar do Fagner na partida contra o Atlético Paranaense, quando o Fagner se machucou. João Vitor, Gil e Fábio Santos. No meio, Gabriel, Mosquito, Giuliano, Rony, Adson ou Renato Augusto, fica aí a dúvida, e o Jô no comando de ataque. O Corinthians que busca a terceira vitória consecutiva, fato que não acontece desde maio, viu, Michele? Volto com você, um beijão para todo mundo, bom final de semana aí. Muito bom. Gostaram do time do Corinthians? Se não confirmar o Fagner e o Adson, são problemas aí pesados pro Silvinho, né? O Grêmio, ele tá... você não consegue ver esse time jogar, uma coisa engraçada. Ele começou bem contra o Flamengo, aí quando o Isla foi expulso, o time caiu, tomou um vareio, a sacolada do Flamengo. O Corinthians tá melhor no psicológico, né? Eu acho que o Corinthians pode trazer alguma coisa lá do Sul. Eu tô mais otimista com o Corinthians no Sul do que com o São Paulo. Novo contato com o Guilherme Camarda na Academia de Futebol. O que o Abel Ferreira está preparando para esse jogo contra o Atlético Paranaense, Gui? O que aconteceu? É isso aí, hein? Palmeiras vai com tudo para cima do Atlético Paranaense, partida amanhã, às 21 horas no Allianz Parque. Lembrando que o Verdão vem de 2 derrotas seguidas em casa, mas o Abel tem quase todos os jogadores à sua disposição, com exceção do Jorge, o lateral Jorge, que ainda se recupera de uma lesão no joelho, certo? Bom, porém precisa fazer gols, né? O time precisa fazer gols e conta com Rony para isso. Rony, o que será que ele tem a dizer para a gente, hein? Todo mundo sabe o carinho, o respeito que eu tenho pelo clube, né? E falando da equipe, é uma equipe que vem sendo, né, um dos grandes clubes aí da Série A, né? Tá crescendo muito aí na tabela, né? E vai ser um jogo difícil, mas também um jogo muito importante também pra gente estar, né, voltando a vencer no Brasileiro. Nós sabemos da importância do jogo. Também sabemos da importância da vitória que vai ser, então tem que estar todo mundo concentrado, todo mundo focado para fazer uma grande partida. Então, espero estar entrando em campo e contribuindo para ajudar da melhor maneira possível e estar buscando os 3 pontos, que é o mais importante.
O jogo com o Cuiabá foi anormal e aí o Palmeiras precisa de alguma coisa também para tirar essa diferença e talvez seja logo no comecinho do retorno quando ele pega o Flamengo. Ganhar do Flamengo pode fazer com que o Palmeiras retome a sua força. Eu estou falando isso com certa constância. Hoje nós temos no Brasil 3 times grandes. O Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras, não necessariamente nessa ordem. Não sairá daqui o título, não tem jeito, um dos 3 será campeão. Então o Palmeiras, ele tem todas as condições de recuperar. Tem oscilado? Tem. Mas o Atlético também oscila, o Flamengo também vai oscilar. Então vamos com calma. Acho que o Palmeiras tem que manter a calma. Gosto muito do elenco do Palmeiras. Acho o melhor elenco de todos. E acredito que possa fazer coisa boa. É só não se desesperar, deixar a coisa fluir com tranquilidade. E se tiver um momento para se recuperar, para não deixar o Galo escapar, é agora. A gente está na reta final do primeiro turno. O Atlético vai terminar em primeiro, o Palmeiras deu essa vacilada, vai realmente ter uma oscilação o Atlético, vai ter uma oscilação também o Flamengo, talvez esse tenha sido o momento de oscilação do Palmeiras, mas precisa retomar de forma urgente. Gente, deixa eu só falar uma coisa, o Guilherme Camarda tá lá, né, vocês viram ele lá na academia, quase foi atropelado agora pelo Alexandre Matos, meu. Ele entrou na academia agora e quase atropelou o Guilherme, mas não atropelou, graças a Deus. Mas o Alexandre Matos está lá. Oi! O Alexandre está fazendo alguns cursos, está fazendo algumas coisas bem legais. Deixa eu ir pela enquete, peraí. Qual a contratação do Corinthians que maior peso aí, né? Mais impacto na temporada? E a maioria respondeu Renato Augusto de lavada, né? 57% dos votos. Beleza. Valeu, gente. Ficamos por aqui. Obrigada, Flávio, Garrafa. Fique agora com o Jornal da Gazeta. A gente se vê domingo, hein? Tamo junto, 9 da noite no Mesa Redonda, que tá impecável. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, até